Olá, sou Edielcio Júnior, graduando em Energia e Sustentabilidade pela Universidade Federal do Recôncavo da Bahia, e este trabalho, intitulado Análise da Dinâmica das Partículas do Anel de Haumea, foi desenvolvido durante a minha iniciação científica e tem como coautor e orientador o professor Dr. Jean Paulo dos Santos Carvalho. Sobre Haumea. Haumea é um planeta não localizado no cinturão de Kuiper a 43,3 unidades astronômicas do Sol, possui formato achatado elipsoidal, um período orbital de 285 anos terrestres ao redor do Sol, um período de rotação de aproximadamente 4 horas, possui duas luas, Namak e Hyaka, e possui um anel de partículas, descoberto em 2017. O principal objetivo desse trabalho é analisar a dinâmica das partículas do anel de Haumea, identificando suas principais características quanto à estabilidade e instabilidade. Metodologia. O potencial perturbador R, devido à distribuição não uniforme de massa de Haumea, é definido por coeficientes harmônicos esféricos J2 e J4, que são referentes ao achatamento desse planeta anão, e C22, que é referente à elipticidade e à não esfericidade equatorial de Haumea. Assim, o potencial perturbador R de longo período vai ser dado por RJ2 mais RJ4 mais RC22. A perturbação devido à pressão de radiação solar é desenvolvida no modelo de média simples com o Sol em órbita elíptica inclinada de acordo com a expressão RPRS. E o potencial perturbador devido ao terceiro corpo, ele envolve as massas do corpo central e perturbador, os vetores raios e ângulos entre esses corpos, além da constante da gravitação universal. Assim, o potencial perturbador devido à Lua Namak e Sol são nomeados R2-MSN e R2-MS, respectivamente. Finalmente, o potencial perturbador ele vai ser substituído nas equações planetárias de Lagrange integrado numericamente. Esse sistema é expresso pelas derivadas de excentricidade, inclinação, longitude do nó ascendente e argumento do pericentro em relação ao tempo. Resultados. Foram examinadas partículas com distribuição radial de 1 e 5 micrômetros em órbitas quase circulares, e foram desenvolvidos mapas de cores envolvendo a excentricidade inicial, a excentricidade máxima alcançada e o tempo de integração. Neste primeiro caso, considerando apenas a perturbação devido à pressão de radiação solar, as partículas de 1 micrômetro escapam do sistema do anel antes de 10 anos, enquanto que as de 5 micrômetros permanecem no sistema do anel por 50 anos. Partículas pequenas elas são sensíveis à radiação solar, devido à grande proporção do seu volume ser afetado. Com as perturbações devido à pressão de radiação solar, a Lua Namaka e o Sol, o tempo de permanência das partículas de 1 micrômetro dentro do sistema do anel ainda fica em torno de 9 anos, enquanto que as de 5 micrômetros elas permanecem no sistema do anel por cerca de 50 anos. Isso significa que a influência gravitacional da Lua Namaka em partículas próximas à localização do anel não é tão significativa. Numa análise envolvendo as perturbações devido à pressão de radiação solar, o Sol, a Lua Namaka e o efeito do harmônico J2 da distribuição não uniforme de massa de Haumea, verifica-se pelos mapas que as partículas elas permanecem mais estáveis no sistema, com menor variação de excentricidade. Adotou-se um tempo de integração de 10 anos nesta análise para ter uma melhor visualização dessa variação, mas as partículas de 1 e de 5 micrômetros chegam a permanecer no sistema do anel por 50 anos. Com simulações adicionando a perturbação devido ao harmônico J4 na dinâmica, nota-se um comportamento semelhante ao que foi visto no caso anterior, apenas com o efeito do J2. Foi adotado novamente um tempo de integração de 10 anos para melhor visualização, mas as partículas tanto de 1 quanto de 5 micrômetros chegam a permanecer no sistema por 50 anos. Considerando todas as perturbações do estudo, adicionando assim o efeito do harmônico C22 na dinâmica, essas partículas elas permanecem totalmente estáveis no sistema, com mínimas variações de excentricidade. O tempo de integração adotado foi de 1 ano para melhor visualização, mas as partículas elas conseguem permanecer no sistema do anel por mais de 50 anos. Pode-se inferir que o harmônico C22 é dominante na dinâmica das partículas do anel, ou seja, a rápida rotação atrelada à elipticidade e não esfericidade equatorial de Haumea garantem que as partículas se estabilizem na região em que se encontra o anel. Conclusões. Nesse estudo, considerando todas as perturbações, verificamos que as partículas elas estão em região estável, uma vez que a variação de excentricidade foi mínima e dentro dos limites que abrangem o raio do anel. Observamos ainda a dominância do harmônico C22, da elipticidade e não esfericidade equatorial de Haumea, visto que seu efeito ele permite que as partículas elas se mantenham estáveis dentro do sistema do anel e com mínima variação de excentricidade. Os autores agradecem o apoio da FAPESB e do PIBIC da UFRB.